Bom dia. Hoje vamos falar dos escravos em Lobão. Lobão teve escravos. Contrariamente ao que muita gente possa pensar, também havia escravos em Lobão. Iremos falar também aqui da instituição que é o casamento e os registros de casamento na, na aldeia. E se tivermos tempo, ainda iremos aqui a uma outra situação, um outro tema que também será interessante. Se não for hoje, é amanhã. Mas vamos começar então pelos escravos em Lobão. Ao que constava em Várzea, em 2008, o contado por pessoas idosas, o desembargador José Seabra da Silva, quando veio do desterro em África, trouxe com ele uma escrava e 2 filhos menores. Tomavam banho num lago que havia nas traseiras do seu solar e, para surpresa dos habitantes locais, comiam os gaipos das videiras. Pelos registros da Igreja Matriz de São Julião de Lobão, ficamos a saber que já no século XVII havia escravos no solar da família Abranches de Várzea de Cavalos, entre parentes Luís Teotónio. No século seguinte, no solar da Viscondessa de Várzea de Cavalos, José de Seabra e Silva, mais Luís de Moraes e Silva. No solar da família Corte Real, no lugar do Alcoce, Maria Jacinta, entre aspas. Neste solar vivia a escrava Eulália e seu filho António. De assinalar ainda que no final do século XIX vivia no solar desta família um tio de Egas Muniz, fugido das Roças, Aroca, situação motivada pela morte de um seu escravo em Roças. Era parente por afinidade da família Corte Real e ali viveu ocultamente durante cerca de 25 anos, tendo morrido em 1892 e sido sepultado no cemitério público de Lobão da Beira. Nesta família foi entregue um rapaz, filho de gentios da Guiné, em 1883. Ali foi entregue por Luís Xavier Salgado, de São Miguel do Outeiro, foi registado na igreja de Lobão com o nome de Fernando, a seu pedido. Era um cidadão livre e foi criado por António Xavier Corte Real. Nos registros existentes nos livros da paróquia de São Julião de Lobão constam são aqui 3 ou 4 nomes, também não são assim tantos, e que vamos passar a ler. Portanto, havia uma escrava de nome Cristina, em Várzea de Cavalos, era escrava de Luís Teotónio de Abranches, de Várzea de Cavalos. Faleceu em 2 de setembro de 1693. Uma outra escrava, de nome Eulália, na Vila José, registada em 1740. Era escrava de Maria Jacinta de Vila José, da família Corte Real. Havia também um escravo registado de nome José Boaventura, em Várzea, registado em 25 de 1 de 1758. Era escravo do desembargador do Dr. José de Seabra e Silva e de seu tio Luís de Seabra Moraes e Silva, de Várzea de Cavalos. Tinha como madrinha Caetana Maria e batizou o padre coadjutor Luís Pais Ferreira. Um outro escravo, também, de nome António, de Várzea, registado em 29 de 4 de 1763. Filho de Eulália, solteira, escrava de Maria Jacinta de Vila José. Os padrinhos eram Padre António Marques, do Alcoce, mais Ana Antunes, mulher de António Figueiredo, da Vila José. Batizou o padre coadjutor António Marques. Nota: a escravatura em Portugal acabou por decreto do Marquês de Pombal, acabou por fases durante o século XVIII, sendo ministro da corte o desembargador José Seabra da Silva, de Várzea de Cavalos. Pelos registros assim mencionados, ficamos a saber que havia escravos na casa da família Abranches, Corte Real e de Seabra da Silva. Portanto, 3 famílias: família Abranches, família Corte Real e da família Seabra da Silva. Havia um outro escravo, de nome Fernando, na Vila José, registado em 15 de abril de 1883, filho de gentios da Guiné e tinha 6 ou 7 anos e registado nesta data. Os padrinhos foram José de Pina Corte Real, solteiro e estudante, e Dona Virgínia Cardoso de Pina Corte Real. Nota: tinha sido entregue a António Xavier Corte Real por Luís Xavier Salgado de São Miguel do Outeiro, que o tinha trazido da Guiné. Interrogado pelo padre, disse que era filho de gentios da Guiné e que queria ser cristão e chamar-se Fernando. Inquiri pessoas no Alcoce que ainda ouviram os seus pais falar deste rapaz, que acompanhava o Corte Real quando vinha de Lisboa e o mandava buscar água na bomba do Adro, para espanto e admiração do povo que nunca tinham visto coisa igual. As raparigas das escolas escondiam-se com medo e, quando o viam sorrir com os seus dentes brancos, aproximavam-se cautelosamente e verificavam que afinal não fazia mal a ninguém. Ao que parece, este rapaz, que não era escravo, era bem tratado e alimentado pelo Corte Real,
cresceu familiarmente com as criadas da casa e ainda acabou por arranjar um filho a uma delas. Pronto, isto sobre os escravos, são estes os dados que constam aqui do livro do Sr. Francisco de Gouveia. Também é bastante engraçado, não é? Nós termos conhecimento destas coisas que muitos de nós desconheciam, não é? Esta situação dos escravos em Lobão. Pronto, é importante nós termos noção de que isto também aconteceu em Lobão. Portanto, também houve escravatura em Lobão da Beira. Na altura não era Lobão da Beira, era Lobão ou Lobão de São Julião. Aliás, o São Julião de Lobão. Era assim que se denominava a aldeia. Vamos agora aqui dar uma vista de olhos, também aqui no mesmo livro, relativamente ao registro de casamentos. O primeiro registro de casamento foi de António Gomes, mestre de escola, com Ângela Simões de Várzea, em 19 de 1 de 1633. Isto é o primeiro registro que consta de forma escrita e que está depositado na igreja, portanto, na paróquia de Lobão. Neste caso estará, penso eu, no arquivo distrital em Viseu. Aqui não faz referência a qual é que é o fundo, mas eu deduzo que será isso. No século XVII, muitos dos casamentos eram efetuados nos dias de semana e pelo alvor do dia. É de considerar que a única fonte empregadora era a agricultura. Trabalhava-se de sol a sol, e seria essa a razão dos casamentos matinais às 6 ou 7 horas da manhã, antes de começar o trabalho nos campos. Festejavam o casamento no domingo seguinte, com um almoço caseiro melhorado, entre familiares e convidados. Aos domingos, dias santos e feriados, havia também casamentos com mais cerimónia, após a missa, com 3 testemunhas, e o padre aproveitava para incluir o povo como testemunha daquele ato, por ser domingo e estar toda a freguesia na igreja. As filhas dos fidalgos e abastados lavradores casavam com procuração dos padrinhos, representados pelos bacharéis da freguesia ou pelos seus familiares. Há casamentos efetuados na igreja de Nossa Senhora do Crasco e nas capelas de Nossa Senhora da Paz, em Várzea, Capela de Santo António, na Vila José, e Capela de Nossa Senhora da Anunciação, no Paço do Casal. Apesar de em Lobão haver dezenas de padres, algumas destas cerimónias eram efetuadas por padres encomendados vindos de fora. Aqui casou gente vinda do Reino de Castela, Reino do Algarve, Minho, Porto e, sobretudo, todas as freguesias vizinhas. Para Lobão vinham muitos jornaleiros de toda a província das Beiras trabalhar nas quintas dos fidalgos, os quais aqui casavam e constituíam família. Ou em Lobão havia muitas mulheres, ou então eram bonitas e atraentes. Honra às mulheres de Lobão. No final do século XX, os hábitos mudaram, os casamentos passaram a ser efetuados só ao domingo, no fim da missa, onde se juntavam os noivos, os padrinhos, pais e familiares, e o povo aguardava para ver a cerimónia. Por tradição, os noivos iam vestidos de preto e as noivas de branco. Seguia-se um alto banquete em casa dos pais da noiva, com comida caseira feita no forno de cozer o pão, a elaborar nos assados logo na véspera. Em Lobão, casou com 26 anos António Xavier Pestrelo Corte Real, em 4 de fevereiro de 1889, natural do Vimieiro, com Dona Júlia Italvina de Pina Cabral, com 18 anos. Ele, filho dos fidalgos Prestrelos do Vimieiro, em cuja quinta era feitor o pai de Salazar. Ela, filha do Dr. José de Pina Cabral e Loureiro, residente no solar do Paço do Casal e notário e advogado então dela. Esta jovem esposa morreu cedo e ele, já viúvo, veio a casar com uma outra sua irmã, de nome Eduardo Eugénia de Pina Cabral, e iam decorridos apenas 3 anos do primeiro casamento, em 1 de março de 1872. Nota: António Xavier Pestrelo Corte Real, juntamente com a sua filha Maria, já nascida em Lobão, foram padrinhos de batismo de António de Oliveira Salazar em 1889. Portanto, os padrinhos de António de Oliveira Salazar, portanto, o homem que esteve à frente do Estado Novo, portanto, os padrinhos, eram de Lobão da Beira. Depois temos aqui os registros dos óbitos. Também podemos passar aqui a ler. Não sei se terá tanto interesse, mas de qualquer das formas vamos aqui ler alguns parágrafos. Registros de óbitos. Os registros de óbitos da freguesia de Lobão começaram em 1633, cerca de 70 anos após as deliberações do Concílio de Trento. O primeiro registro de óbito foi de Maria Brás, no lugar do Soito. Faleceu da vida presente
em 19 de 1 de 1633. É assim que vem designado no livro de Óbitos. Era mulher de Pedro Mendes e foi enterrada na Igreja Matriz de São Julião de Lobão. Fez o funeral e o assento de óbito o vigário Manuel Fernandes Cardoso. Os mortos eram todos sepultados dentro da igreja, qualquer que fosse a sua condição social, até a inauguração do cemitério da paróquia em 1820. As personalidades de reverência ou de mérito eram sepultadas junto ao altar-mor. Os primeiros assentos apenas mencionavam o nome dos falecidos, o nome do cônjuge, do seu lugar e o nome dos pais. Mais tarde começaram a mencionar outros elementos, assim como a causa da morte. Em Lobão estão assinaladas várias pessoas acima de 100 anos. João Rodrigues Freguês de Várzea de Cavalos faleceu em 1884 com 104 anos e foi assim o homem mais idoso da freguesia de Lobão da Beira. Os funerais de Lobão ainda hoje cumprem um ritual muito antigo e conservador. Na véspera é dado um toque nos sinos da igreja, toque de finados, que assinala a morte de alguém na freguesia. Uma hora antes do funeral há outro toque de chamamento. O mesmo. As pessoas da freguesia interrompiam os trabalhos agrícolas, vestiam fato escuro apropriado e iam até a casa do finado, onde apresentavam sentimentos à família e incorporavam-se no cortejo funerário. A chegada do cortejo à igreja era assinalado com outro toque dos sinos, onde decorriam exéquias, e à saída novo toque a caminho do cemitério. No cemitério, com o caixão assente na pedra do caixão, havia uns momentos de silêncio, momentos de reflexão, a que seguia o ritual da encomenda da alma a Deus, feita pelo padre. A seguir, o caixão descia ao fundo da sepultura com o lançar de punhados de terra pelos amigos e o desejar que a terra lhe fosse leve. Mais tarde, começam por assinalar também as causas da morte, a vontade do falecido, o manda, entre parênteses manda, portanto, manda era a designação, era a expressão usada para assinalar a vontade, a última ou as últimas vontades do falecido, e outros pormenores. Ainda mais tarde são introduzidas novas regras com melhor identificação do falecido e sua filiação. A manda foi substituída por um testamento onde era expressa a vontade do morto, a obrigação dos seus herdeiros perante a Igreja, o mandar dizer missas pela salvação da sua alma e a distribuição dos seus bens. No século XVII e XVIII, era vulgar pedir para ser conduzido à sepultura pelos pobres da freguesia, a quem era dada de esmola uma generosa gratificação e bem assim aos que assistissem à missa do aniversário do falecimento. Era comum pedir para serem sepultados com o hábito de São Francisco, de Cristo ou de Freira, As Irmandades das Almas e de Nossa Senhora do Crasco faziam o acompanhamento de todos os seus irmãos falecidos ou por encomenda, alguns até para fora da freguesia. O temor da sua alma não entrar nos reinos do céu era de tal ordem que deixavam pagas milhares de missas de tensão pela sua alma e de seus familiares. Os seus testamentos consagravam esmolas avultadas às suas criadas e seus afilhados e legados às confrarias da igreja com ofertas de pão e azeite para os pobres, elementos básicos essenciais à alimentação daquela época. No cemitério ou na igreja eram distribuídas esmolas aos pobres e uma generosa gratificação aos coveiros. Com a construção do cemitério público da freguesia em 1860, os enterramentos eram divididos com o cemitério paroquial. Nota: nos registros de óbitos estão registados vários soldados mortos na Guerra da Independência, 8 neste caso, 8 mortos, e nas guerras liberais. A passagem das invasões francesas provocou 11 mortos em Lobão. Notam-se muitas mortes motivadas por epidemias contagiosas que só no ano de 1874 matou 104 pessoas, sendo 52 crianças. Quando alguém morria, nos dias seguintes morriam várias pessoas residentes na mesma casa. Houve famílias quase dizimadas pela morte de vários dos seus membros em menos de um mês. O povo tinha medo de passar junto das casas onde alguém tinha falecido. Houve uma fase em que, quando morria um membro de um casal, o cônjuge morria nos dias seguintes, contaminado pela mesma doença. No final do século XIX e princípios do século XX, nota-se a morte de muitas pessoas por tuberculose. Pronto, e por hoje ficamos por aqui. Também aqui a gravação já vai longa. Amanhã ou nos próximos dias falaremos dos cemitérios do Lobão da Beira, pronto, a sua evolução, onde é que foram construídos, onde é que inicialmente as pessoas eram enterradas, onde é que passaram a ser, e este tema também penso que interessará às pessoas. Pronto, bom dia e muito obrigado.